Antes de dezembro, acho que eu comecei dia 20 alguma coisa de novembro, foi quando eu comecei a fazer as lives, e depois de vir direto, eu vou ficar mais ou menos até lá pro dia 25 de janeiro, depois eu pretendo fazer ela 2 vezes na semana, tá? E não diariamente, como eu tô fazendo agora nesse período. Então, um tema muito comum que também me pediram, né, que é a respeito dos miomas. Eu atendo bastante pacientes com problemas de miomas, até porque é aquela clássico que a pessoa chega, aí, Ediane, tô vindo aqui que eu preciso me alimentar melhor. Geralmente os pacientes já têm essa concepção de que eu não sou aquela nutricionista só que emagreço, mas que o peso também influencia, óbvio, né? Tanto na saúde da pessoa, deixa eu baixar um pouquinho para ficar melhor. Tanto na saúde da pessoa, como no bem-estar, né? Físico, mental, e as pessoas sempre se queixam daquela barriguinha mais estufada, né? Daquela distensão. Como eu falei, né? Pode ser do Food Maps, mas também pode ser dos miomas, principalmente para quem sabe que tem mioma. Como é que se trata o mioma e o que é o mioma, né? Mio vem de músculo, né? O útero da gente, na verdade, ele é um músculo. E o oma vem de um tumor, né? Então é como se fosse um tumor benigno que você acaba tendo nessa musculatura do útero. E esse mioma, ele pode ser localizado em diferentes regiões ali, né, do nosso órgão, e aí com base nisso o médico vai poder te orientar de que forma tratar, né, se é cirúrgico, se ele só vai acompanhar, o que ele vai fazer. E aí vamos lá, né? Mas Ediane, o que tem a ver, né, a nutrição com os miomas? Tudo a ver, tá? Primeiro, que assim, você pode ter uma predisposição genética a ter miomas, porque, sei lá, meu primo, meu pai, minha mãe tem, minha prima tem, minha tia tem, várias pessoas da minha família têm, ok, eu tenho uma predisposição genética a ter também. Mas isso não é fator para que ele ocorra. Na verdade, o estilo de vida e principalmente a sua alimentação influencia bastante como que vai ser o prognóstico, né? O futuro desse mioma, como que você vai conviver com ele. Porque dificilmente eu vou conseguir evoluir. Dizer que a nutrição, né, os alimentos vão acabar, vão evoluir, né, vão reduzir o tamanho dele, ele vai desaparecer. Não vai. Depois eu vou explicar por quê. Mas eu posso cessar, deixar com que ele não cresça. Porque o perigo maior é quando ele começa a crescer, tá? E quando também esse mioma começa a causar os sintomas clássicos, né? Então, através dos alimentos, da alimentação, eu consigo tratar principalmente os seus sintomas, que geralmente, né? O que é o mioma, né? Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem uma estrutura de célula muscular na parede do útero, que você vai lá formando uns tijolinhos, e geralmente eles são longitudinais, né? A disposição deles são longitudinais. Quando você começa a ter esse bloquinho de células mais concêntricas, como se fosse um centro, né? Virou uma bolinha ali, aquilo é um mioma. E aí, como eu falei, você pode ter de diversos tamanhos. Eu preciso cessar para que esse mioma não cresça, porque se ele crescer, ele vai começar a obstruir outros órgãos. Principalmente a gente vê ele obstruindo regiões da bexiga, como regiões do intestino. Então é muito comum as mulheres terem prisão de ventre por conta dos miomas, porque eles ficam lá empurrando, sabe, fazendo uma pressão ali no intestino, porque acaba sendo uma região muito vascularizada. Então é normal a pessoa sentir, né, aquela distensão, às vezes ela emagrece, tal, mas fica aquela barriguinha, aquela bolinha por conta do mioma. Isso é muito comum, por isso que eu até pergunto, a paciente mesmo fala, não, olha, Ediane, eu emagreci e tal, mas de circunferência abdominal eu não consegui tanto resultado por conta dos meus miomas, né? Então é legal até ela ter essa consciência. E vamos falar sobre que forma esse mioma cresce, o que eu posso fazer através dos alimentos para evitar que ele cresça, porque se ele crescer é um risco maior que eu tenho, por exemplo, de ter um sangramento mais e isso causar uma hemorragia, enfim, evitar que você tenha que fazer uma cirurgia às pressas. Mas ele adivinha, gente, adivinha mais uma vez, né? Porque parece até clichê eu ficar aqui toda a live falando do danado do carboidrato.
Mas o mioma, ele é muito sensível à quantidade de carboidratos e de insulina que seu corpo produz. Então, toda vez que eu aumentar a sua insulina, eu estou favorecendo o crescimento, sabe, no teu organismo. Até e por isso que eu falo, né, que quem pratica atividade física, quem quer ganhar massa muscular, não pode também eliminar o carboidrato da alimentação, porque senão acaba prejudicando o ganho, sabe, de massa magra. Então, isso, o ganho de células, né, o aumento do número de células é insulino dependente. Se eu tenho um mioma que eu não quero que cresça, eu vou ficar aumentando a insulina para ele crescer ainda mais? Então, a gente precisa ter muita qualidade nesse carboidrato que você ingere, esse controle de que forma eu distribuo ao longo do dia. Como é que geralmente eu faço, né? O que eu recomendo? Que meu paciente, ele escolha uma refeição no dia para consumir uma quantidade maior de carboidrato. Ou ele vai comer, sei lá, eu gosto muito do café da manhã. Então, na hora do café da manhã, eu quero comer uma raiz, sei lá, uma batata doce, um inhame, ou um aipim cozido. E aí, na hora do almoço, a gente já tenta controlar um pouquinho mais. De repente, em vez de comer arroz e feijão todos os dias, eu acabo escolhendo se vou comer um grão ou se como um arroz. Mas, via de regra, lógico que eu sempre prefiro dar menos carboidratos no café da manhã e dar uma quantidade, né, maior na hora do almoço, com uma combinação de arroz com feijão, que eu tô aqui sempre defendendo. Por quê? Porque na combinação de arroz e feijão, eu não tenho uma carga nem um índice glicêmico tão alto. Vocês já ouviram falar de feijão integral? Não existe feijão integral. Por quê? Porque todo feijão é integral. Então, é um alimento assim de fácil acesso. Só fiquei assustada com o preço, né? Ontem eu fui ao mercado, gente, quase R$8, né, o quilo de feijão. Realmente, mas o bom é que rende, né? O feijão é uma fonte de proteína riquíssima em ferro, que é outro fator importante que eu vou falar mais no final da live, tá? A respeito da anemia, como que a nutrição pode ajudar também, que as mulheres geralmente têm um sangramento muito intenso, e aí a gente vai precisar reforçar o consumo de alimentos fontes de ferro. Então, assim, entre comer um aipim na hora do almoço e o arroz com feijão na hora do almoço, eu vou preferir que você faça com mais frequência o consumo do arroz com feijão. E aí o aipim, a batata doce, a gente pode não colocar todos os dias uma fonte de carboidrato na hora do café da manhã. Até porque não adianta só consumir isso com uma xícara de café com leite. Não, eu preciso sempre de uma fibra. O que vai regular esse teu pico de glicose para não estar subindo é a fibra. Então, colocar mais aveia como fonte de carboidrato, colocarmos gorduras boas no café da manhã também, como abacate, castanhas, e tomar muito cuidado com frutas, sabe? Esse é um tema, assim, até polêmico, né? Mas que eu vivencio muito aqui na minha casa, né? Eu já falei que os meus pais são diabéticos, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, então eu tenho a carga genética bem forte por conta disso. E é engraçado que a gente vai lá avaliar como é que tem a relação forte. Que você vai ver a maioria dos diabéticos, quando a gente pergunta qual é a fruta que você gosta? Banana. Parece que só sabe comer banana e manga. Não existem outras frutas. Eu não sou contra a banana é legal, mas por que só a banana? Porque a banana é uma fruta que tem uma carga glicêmica que é o dobro de uma fruta vermelha. E o brasileiro, ele tem essa questão cultural muito forte, né, de só consumir banana, laranja e maçã. Mas aí ele tem dificuldade, de repente, de, sei lá, de comer uma ameixa, de comer um morango, de comer uma fruta que é um pouco mais exótica, né? Ou às vezes que tenha um custo um pouquinho mais elevado. Digo um pouquinho porque não é tão mais caro assim. Para que a gente tenha esse controle, né, do carboidrato. Eu, então, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu vejo fruteiras e fruteiras só com banana. Mãe, mas por que essa quantidade de banana toda? Compra menos banana e varia mais com as outras frutas. Aí que ela me fala, né? Mas eu compro mais porque o que sobra, seu pai adora, sei lá, fazer um doce de banana, ele simplesmente assa com canela, bota um queijo, ele adora usar como sobremesa. Mas assim, meu pai, mesmo sendo diabético, ele também queima muita caloria, né? Porque o exercício físico também influencia na quantidade de carboidrato que você consome, né? Então, assim, quanto mais exercícios você fizer, mais
resposta de glicose eu acabo tendo de forma positiva, né? Então é uma forma que a gente também tem de cuidar disso. Então eu não sou a favor da banana, não sou contra a banana, mas a gente precisa estar variando com outras frutas, até porque a banana não é uma fruta riquíssima em vitamina C. E para quem tem mioma, normalmente as mulheres também cursam com anemia, com uma baixa de ferro, ferritina, porque a menstruação acaba, dependendo da localização, né, desse mioma, a mulher acaba tendo um sangramento muito intenso e depois dali a 28 dias você imagina que ela vai estar sangrando novamente. Então, não dá tempo do corpo ter colocar, né, esse reforço, esses estoques de ferro novamente no lugar. Não dá tempo de recompor. E aí a gente precisa reforçar muito na alimentação. Eu tenho o ferro M, que a gente fala, né, que é o ferro que já é absorvido rapidamente, que é o ferro principalmente das proteínas animais. Então, fígado, frango, carne vermelha, a gema do ovo, todo esse ferro M é absorvido. A forma química é muito rápida. E existe o ferro que a gente fala que é o não M, que vem dos vegetais. Então, quando eu como couve, brócolis, espinafre, agrião, o próprio feijão, o grão de bico, a lentilha, esse ferro que não é animal, ele não vem na forma que a gente fala que é o ideal para o meu corpo absorver. Eu preciso transformar, ter uma reação química para que seja mais disponível o meu corpo absorva. E é por isso que eu preciso da vitamina C e das frutas que a gente fala que tem o menor índice glicêmico. A acerola, por exemplo, né? O morango, a amora, o mirtilo, todas essas frutas vermelhinhas, né? O próprio açaí é considerado uma fruta vermelha também. A gente deve colocar com mais regularidade na alimentação para justamente melhorar esses estoques de ferro também. Imagina, a pessoa não pode ficar trocando janta por lanche, porque aí o que ela faz no lanche? Sei lá, bota um peito de peru, come só um ovo? Não, a gente precisa ter uma qualidade melhor, tá? Desse ferro. Vamos falar um pouquinho também dessa questão do tumor em relação a esse crescimento tumoral, né? Que eu falei que o principal é o carboidrato, mas a gente também tem esse tumor sendo alimentado por hormônios também. Hormônios estrogênicos, hormônios que a mulher geralmente acaba produzindo, principalmente na idade mais ou menos de 30 anos, ela tem um pico ali no aumento da produção estrogênica. E aí, através dos alimentos, eu também consigo reduzir isso, né? Eu não quero que ela tenha uma super produção estrogênica. Como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso controlar a quantidade de gordura corporal no corpo da mulher. Então, se a mulher está com percentual de gordura muito elevado, é importante que a gente faça o controle de peso dela, né? Que eu consiga reduzir, principalmente o percentual de gordura, porque tem mulheres que às vezes têm um IMC normal. Olha, meu peso está adequado para a altura. Mas quando a gente vai ver o que é distribuição, ela tem muita gordura corporal. E aí, quanto maior a gordura corporal dela, olha, mais chance ela tem, mais aumentada é a produção de estrogênio. E essa produção de estrogênio aumentada, ó, vai alimentar o útero, como pode alimentar alguns tipos de cânceres também no organismo, como câncer de mama e outros. Então, como que eu posso fazer através dos alimentos para ajudar a controlar estrogênio? Adivinha? Carboidrato de novo, né? Quanto mais açúcar, gente, quanto mais carboidrato você consome, maior a sua composição estrogênica. Então, o controle do carboidrato é sempre a chave para 1001 doenças que a gente tem no organismo, até em relação aos seus sintomas também, como dor. Uma mulher que consome muito açúcar, que consome muito carboidrato, ela acaba tendo um índice inflamatório dela muito maior e ela acaba sofrendo, porque a maioria dos casos das pessoas que têm miomas, né? Algumas mulheres são assintomáticas, mas tem muitas que sofrem com dor. E aí, quanto menos carboidrato, melhor. Mas vamos falar de outros assuntos que envolvem esse controle estrogênico, né? Falei que ela precisa emagrecer, ter o percentual de gordura adequado, controlar carboidrato, porque até esse é o motivo principal que ela ganha peso, é quando ela não tem controle do carboidrato. E aí a gente tem alguns alimentos também que a gente fala que eles têm os fitoestrogênios. São plantas que imitam
né, ou substâncias encontradas nas plantas, em alguns alimentos, que imitam a função do estrogênio do organismo. E isso faz com que ele sinalize e não precise produzir tanto. E aí o primeiro deles eu diria para vocês que é a linhaça. Então assim, é uma forma até da gente colocar fibra e controlar melhor os níveis de estrogênio no teu organismo. Então linhaça muito bem-vinda na alimentação, tá? De que forma a gente consome linhaça? O ideal é não consumir a linhaça inteira, porque ela é difícil para o organismo digerir. Então, certo é que você sempre bata essa linhaça no liquidificador na hora que for consumir, produza ela na forma de farinha e aí sim, você pode acrescentar em cima de uma fruta. Eu gosto muito de falar para as pessoas que pode ser uma entradinha. Sabe quando a pessoa consome aquele feijãozinho amigo no copo? Né? Então assim, o feijão ficou pronto, tá fresquinho, acabei de refogar, tá bem cheirosinho. O que você pode fazer? Pega um copinho, coloca uma concha de feijão ali, depois você joga um pouco de linhaça triturada por cima. Fica parecendo uma farofinha, sabe? E você também pode fazer isso na própria farofa. Você pode refogar alho, cebola, bota um pouquinho de farinha de mandioca, bota um pouquinho de aveia e ainda misturo com um pouquinho de linhaça triturada. Mas só não esquece que essa linhaça precisa ser triturada na hora que você for consumir. Você não pode triturar um monte de linhaça e deixar e ficar consumindo ao longo do tempo. Em vez dela ser anti-inflamatória, ela acaba sendo pró-inflamatória, tá? Porque o ômega 3 que tem dentro dela é muito sensível à ação do oxigênio. Então, quando você tritura, a quantidade de oxigênio que entrou ali dentro daquele alimento é muito maior. Então, é por isso que você não pode. Você tem que usar aos pouquinhos, mas deu para hoje e amanhã. Então, guarda num potinho escuro dentro da geladeira. Amanhã você usa e acabou. Mas o certo mesmo é você usar uma quantidade bem pequena, triture uma quantidade pequena, uma colher de sopa assim no máximo, que dê para você consumir naquele dia inteiro e depois não consuma mais. Então assim, eu acho que é um alimento muito coringa, porque você vai resolver tanto o problema intestinal, como eu falei, muitas mulheres, né, com mioma acabam sofrendo de prisão de ventre. Eu acabo resolvendo o problema estrogênico e ainda te ajudo a controlar a glicemia também. Então consuma linhaça ao longo do dia. Só que as pessoas falam assim, mas eu preciso todos os dias? Não precisa todos os dias, porque a gente tem outros alimentos também. Nenhum alimento eu digo que é para você usar todos os dias. É raro, acho que só água, né, que a gente precisa beber todos os dias. O restante, quanto mais variado for na sua alimentação, melhor. E aí você pode usar também a semente de chia, mas não tem essa ação tão estrogênica como a linhaça tem. Aí vamos para o segundo alimento que tem essa ação também, né, que imita o estrogênio do organismo, é o inhame. Então, eu até quando eu fiz o livro para Proteste, que eu tinha receitas veganas, eu aprendi a fazer um requeijão de inhame, que também é delicioso, para a gente não usar tanto industrializado. Então dá para fazer requeijão de inhame, dá para fazer sorvete de inhame, dá para botar um pedaço de inhame dentro de um suco, dá para você fazer leite de inhame, purê de inhame. Ai, gente, tem muita receita, escondidinho de inhame, tem muita receita que dá para fazer, bolo de inhame. Consuma sempre, vai ao sacolão, ao supermercado. Por semana, eu acho que você poderia comer assim uns 3 inhamezinhos pequenininhos, fazer sopa de inhame. É outro alimento muito bem-vindo para ajudar a ter esse controle hormonal. E eu diria para vocês que o grão de bico também, tá? Então assim, o feijão é muito bom, tem muito ferro, mas você não precisa ser escravo do feijão todos os dias. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro a gente tem hábito de consumir sempre feijão preto e nas outras regiões a gente acaba usando feijão preto apenas na feijoada, né? Nos outros locais a gente acaba usando mais o feijão mulatinho e procurando variar mais os outros, né? A Érica falou aqui, sempre faço purê de inhame. Isso aí, Érica, muito legal. Alguma de vocês sofre com miomas uterinos? Já souberam de algum caso de alguma paciente, de algum amigo de vocês que tiveram que fazer cirurgias às pressas? Eu tenho. É porque acaba que os pacientes que chegam a mim, normalmente eles não vêm só por estética. Tem alguns que até vêm querendo ter um estilo de vida melhor, mas eles recorrem mais quando, sabe,
o sapato já está apertado, o calo está doendo, os exames estão alterados. Então, eu atendo muita gente com descontrole, né, da taxa de glicose, de insulina. E aí, eles, na verdade, são a causa principal de uma série de doenças. Então, eu acabo tendo muito paciente com problemas, sim, de mioma, né? Ainda mais na mulher depois dos 40 anos. E há pouco tempo eu tive o caso de uma paciente que ela estava assim com o mioma agendado, a cirurgia agendada, e não deu tempo de chegar no dia da cirurgia. Antes disso, ela teve um sangramento muito profundo e teve que fazer a cirurgia às pressas. Voltando, né, para essa função estrogênica, a Érica falou que tá com uma amiga que irá fazer a cirurgia. Eu tenho algumas pacientes, e tenho até pacientes jovens, sabe, Érica? Nessa faixa aí de 30 anos. Aí, como que você vê que não é coincidência, é relação mesmo, sabe? Do estilo de vida da paciente com as doenças. Aí você vai ver, ela trabalha com doce, né, passa o dia inteiro, sei lá, fazendo docinhos, brigadeiros. Ela trabalhou muito tempo com festa, agora trabalha fazendo bolos. Então, é o dia inteiro provando, sabe, os açúcares, desde muito nova. Então, ter é o que eu falo, né? Provar uma quantidade pequenininha não tem problema, mas se você não conserta o restante do seu dia, você não tem bons hábitos, você não bota fibra, você não tem essa preocupação de controlar, de conhecer, né, quais são os alimentos que têm o maior índice glicêmico, menor, de que forma eu posso usar isso na prática ao meu favor, você acaba, uma hora a conta chega, uma hora a doença vem. E aí, voltando pro grão de bico, só porque para finalizar ali com a receitinha, eu tava falando do feijões, né? Os feijões escuros, eles têm uma menor absorção de ferro. Quanto mais claro o feijão, mais nutriente ele tem. Tá ok? Então, quanto mais, guarda isso, ó, quanto mais claro o feijão, mais fácil para o meu organismo absorver esses nutrientes. Ó, se quiser, eu ia até falar assim, que você falou assim, vou mandar a minha live para minha amiga. Eu sei que tá cedo ainda, mas se quiser passar essa setinha, né, o aviãozinho para convidar mais pessoas, fiquem à vontade aí, mas de qualquer forma ela vai ficar salva. E aí a gente esquece muito, e tem gente que fala assim, eu moro sozinha, eu quase não faço arroz e feijão, porque eu tenho preguiça de fazer feijão. Então, gente, vai na lentilha, vai no grão de bico, são assim, leguminosas, né, que pertencem ao mesmo grupo do feijão, que tem um valor nutricional altíssimo, repleto de vitaminas do complexo B, fontes de ferro, que não precisa de uma panela de pressão para ficar pronto. São alimentos de fácil acesso. O grão de bico, então, ele é muito interessante, que dá para fazer muita receita com grão de bico. Você pode deixar de molho, joga a água fora, deixa de molho por umas 8 horas, né? Lava bem, joga aquela água fora e cozinha com uma folhinha de louro. E aí aquele feijão, aquele grão pré-cozido, olha, você pode fazer, eu adoro fazer, tem até um prato árabe que é assim, que é um franguinho ensopadinho, que você coloca um pouco desse grão de bico pré-cozido ali junto com o frango, como se fosse no lugar da batata. Sabe o frango ensopadinho com batata? Você pode substituir por um frango ensopadinho com grão de bico. E fica uma delícia. Depois você bota bastante salsinha, adequa mais um brócolis, fica um super prato para você, e prático, né? Muito fácil de fazer. Eu gosto de fazer empadão de grão de bico também. Em vez de usar a massa de farinha de trigo, a gente faz um purê do grão de bico e coloca no lugar da farinha de trigo. Eu boto recheio, boto esse purê de novo, um ovo. Eu gosto de botar gergelim e forno. Vira um empadão incrível, maravilhoso, entendeu? Cheio de nutrientes ali que vão te ajudar no controle desse mioma. Outra receita que eu gosto bastante de usar aqui em casa, que meu filho também ama, é o hummus, né? Que é o famoso, a pastinha de grão de bico. Isso é uma delícia. Então, geralmente, os pacotinhos vêm meio quilo, você cozinha de uma vez, aí você já divide. Um pouco eu vou botar no frango ensopadinho, um pouco eu vou fazer uma salada e um pouco eu vou fazer uma pastinha para usar, por exemplo, no lugar de um requeijão. Essa receitinha da pastinha de grão de bico, que é o hummus, também é assim, deliciosa. Só bate no processador com um pouquinho de limão, dentinho de alho cru, azeite, sal, e eu boto um pouco de gergelim torrado, só isso. Bateu no liquidificador, vira um creminho maravilhoso. Meu filho adora, a gente come isso
por exemplo, adoro acompanhar isso com carne, tipo um churrasco, boto na hora do almoço também, ou você usa como uma pastinha no lugar de um requeijão, com valor nutricional, ó, altíssimo, dura até uns 3, 4 dias na geladeira, uma prato, né, rico em proteína, não tem um índice glicêmico tão elevado. Acho que o meu grande desafio é mostrar para as pessoas que tem tantas possibilidades fáceis e baratas, gente, mas as pessoas têm, assim, elas parece que são doutrinadas a comer só pão e biscoito. Eu fico assim impressionada, ela não enxerga outra coisa na linha de visão dela quando ela tá com fome. Ela só pensa que tem que comer pão com alguma coisa ou que ela tem que comer biscoito com alguma coisa. Ela quer se enganar, né? Que ela comprou o pão de não sei quantas fibras, que ela comeu o biscoito que é saudável, da marca tal, que tá escrito aqui na embalagem que tem fibra. Não, gente. Onde tem fibra é na natureza, é você comer mais vegetal, é você comer mais fruta, é você consumir mais verdura e principalmente consumir também essa combinação de arroz com feijão, que é muito nutritiva. Essas dietas que eu até falei na última live sobre emagrecimento, né, do quanto é legal ciclar com outras estratégias para ajudar a emagrecer, não são estilos de vida. Essas dietas não são para você fazer para sempre, até porque elas normalmente elas ficam com a quantidade de vitaminas do complexo B muito baixas e eu preciso ter o complexo B sempre ativo para o meu fígado funcionar bem, porque assim, na verdade acaba sendo uma relação assim, quando eu erro alguma coisa, você vai ver que as consequências vêm em cascata. Aí o mioma é um deles, mas daqui a pouco você tá diabética, você tem uma série de sintomas associados ali. E o intestino, eu preciso cuidar muito, né, do meu intestino também. Quem ajuda nesse processo de detoxificação, até pelo próprio nível hormonal, quando os seus hormônios estão muito desequilibrados, né, o fígado, ele acaba sofrendo também. Então, ele dá conta, gente, porque o fígado, ele sabe fazer o processo de detox. Foi até a live que eu fiz ontem, né, sobre detox. Então, quem não assistiu, assista, porque tá muito boa. Eu até revi ontem à noite, eu achei que, acho que foi bem o recadinho que eu queria passar. E no mioma também acaba sendo muito importante essa função detox, está muito ativa. E quem vai melhorar isso é o complexo B. A combinação de arroz com feijão é muito importante para eu melhorar a sua função hepática, né, a sua função do fígado. E se você vive de dieta low carb, vive de dieta cetogênica, você acaba não tendo, até o próprio jejum intermitente, né, porque como você tem uma janela menor de alimentação, você acaba tendo menos nutrientes também para o seu corpo absorver. É por isso que eu também defendo que não se faça jejum intermitente todos os dias. Procure um profissional, tenha paciência. Emagrecimento não é mágica, emagrecimento é coisa séria. Muita coisa está influenciando na tua saúde e um deles é o mioma, né? Então, é ter o controle da quantidade de carboidrato que você consome. Quanto mais cedo você tiver esse controle, melhor. Fuja das farinhas, fuja dos pães. Quanto menos alternativas você tiver em relação a isso na sua alimentação, melhor. Pense fora da caixinha. Aí as pessoas também erram outra coisa. Ai, Jane, mas eu aprendi a fazer um pão na internet. Você vai ver sem glúten, quando vai ver a receita, tá cheio de goma de tapioca, tá cheio de farinha de arroz. Índice glicêmico altíssimo da mesma forma. Para quem não sabe, a própria farinha de arroz tem um índice glicêmico maior que a farinha de trigo. Então a ideia não é trocar um pão por outro pão. Não, não é. A não ser que, sei lá, esse pão seja feito realmente com muita castanha, seja low carb, seja por um momento específico. Mas fora isso, é a gente educar o seu paladar para que você tenha outras alternativas que não seja apenas pães e biscoitos. Como eu falei aqui no início, nós temos as raízes. E nem todos os dias eu preciso botar raiz no meu café da manhã, né? Se você puder ter uma fonte de proteína e uma fruta no teu café da manhã, ok, deixa o carboidrato para a hora do almoço, tá bom? A Silane disse que dormiu demais, mas eu vou deixar salva, Silane. Vou me despedir aqui.
Amanhã, sabe que vai ser esse horário, tá? 7 horas da manhã. 7 horas, que amanhã eu vou pro consultório, então eu vou fazer 7 horas. Mas no domingo eu vou fazer sempre 7h30. Eu sei que as pessoas acordam um pouquinho mais tarde. Amanhã, sabe do que eu vou falar? Eu quero falar amanhã de rotulagem de alimentos. Foi até uma amiga minha, Júlia, que falou: Ediane, eu acho que é um tema tão importante, porque eu acho que eu vou até fazer parte 1 e parte 2, porque o tema é bem extenso. E eu acho que isso é um tema muito importante para te ajudar, sabe, a selecionar melhor os alimentos. Ontem eu fui ao mercado, né, aqui em casa. E aí eu vou falar um pouquinho vou usar bastante dos exemplos que eu vi lá no supermercado, quando que a gente se preocupa com o preço, quando que a gente se preocupa com a qualidade, e aprender a ler o rótulo, o que são aqueles ingredientes. Será que tudo que eu leio ali realmente traz malefícios para o meu organismo, né? Quais são os conservantes que podem agredir um pouquinho menos a minha saúde, né? E a gente ter o bom senso sempre na nossa vida. A Érica aqui, ó, dizendo que ama esse horário, que esse horário fica melhor, né? Eu percebi que eu já estava assim com um público muito fiel nesse horário. Eu falei: ah, não vou abandonar o meu público fiel, não. Vou continuar a esse horário. Então, assim, aproveitem, tá? Porque eu devo fazer só até o dia 25 as lives diárias. Depois eu vou passar a fazer apenas 2 vezes na semana, porque eu preciso produzir outros tipos de conteúdos também, tá? Pra gente não ficar só nas lives. Eu preciso diversificar um pouquinho mais. Aí eu não dou conta de tudo, tá bom? Olha, eu vou deixar salva, encaminha para sua amiga. Eu vou botar no Facebook, eu vou botar no YouTube. Então, assim, quem não tem rede social, você vai lá, copia e cola, manda pelo YouTube e distribui para suas amigas aí, sabe, que tenham miomas. Saber que a cirurgia, ela realmente vai fazer parte do tratamento, mas você também, de repente, dependendo, né, do tipo de mioma que você tenha, a gente pode controlar muito através da alimentação, para que você não precise de cirurgias, tá bom? Um beijo, boa sexta!